Antes de ir pro conteúdo, eu queria agradecer ao inscrito Estudante Comum. Ele acabou doando R$ 5 em um dos últimos 2 vídeos que eu postei aqui no canal. Eu não agradeci nos outros vídeos, pois eu tive alguns problemas pessoais e acabei esquecendo de agradecer ele. Então, Estudante Comum, muito obrigado pela tua doação que tu vem dando aqui no canal, mano. Agora, sem mais enrolação, né? Vambora pro conteúdo. Há uns dias atrás, eu tava na outra plataforma, a plataforma de dancinha que vocês conhecem muito bem. E bom, essa plataforma me recomenda muito conteúdo de animes, principalmente Demon Slayer, né? Já que, como eu falo muito desse assunto, o algoritmo desse aplicativo, ele acaba me recomendando. E bom, eu acabei me deparando com um rank muito suspeito. Que bom, você já deve ter visto esse rank pela thumb. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. Mas que porra é essa? Que era um rank de Hashiras mais fortes. E bom, quando eu vi aquilo eu pensei, porra, quem criou esse aqui tá manjando muito de Demon Slayer. E bom, por sorte, alguns dias depois eu acabei trombando com o dono desse perfil que tava fazendo live. Bom, eu não vou falar o nome do cara aqui para não expor ele, mas eu vou chamar esse cara, né, de XZ, já que o nick dele começa com isso. E bom, eu acabei entrando, né, na live dele e tentando debater sobre a relação a esse rank, que na minha opinião tava bem zoado. Até porque vocês podem ver, a Shinobu tá em 6º lugar. E bom, eu tentei debater com ele, só que, mano, o cara usava uns argumentos que não tinha nada a ver. Até mesmo dizendo que o Inosuke era mais forte do que o Uzui, porque o Inosuke desviou de alguns ataques do Muzan. E bom, nesse vídeo eu não queria, né, falar sobre o que eu debati com esse cara em live, mas sim para falar o quão errado tá esse top aqui. E como vocês podem ver, né, a ordem que tá. E bom, eu vou comentar com vocês cada posição e explicar por que ela tá errada. Mas tipo um conteúdo, eu espero que você deixe seu like, se inscreva no canal e, é claro, ativa o sino. E é claro, eu queria agradecer o dono desse perfil por ter feito esse rank extremamente zoado, até porque esse aqui vai me gerar conteúdo e conteúdo também vai me gerar dinheiro. Então eu já agradeço esse cara aí. Quando eu estiver pagando a minha thumb maker, eu vou se lembrar dele. E aliás, gente, quem fez essa thumb aqui foi a Dayla Animes. Ela também tem canal. A menina manda bem, viu? Vão lá no canal dela. Agora, sem mais enrolação, né? Bora de fato aqui para esse rank mais bizarro que eu já vi de Demon Slayer. Adiantando aqui para não perder muito tempo, nesse rank o Gyomei tá em primeiro lugar, e isso aqui tá certo, é algo que todo mundo aceita e acredita, já que é canônico que o Gyomei é o Hashira mais forte, não tem como discutir sobre isso. Então bora avaliar os outros. Nesse rank o Uzui tá em 9º lugar, e isso aqui é praticamente um crime, já que o Uzui ele é o 7º Hashira mais forte. O Uzui é mais forte do que Rengoku e Shinobu. Shinobu é a Hashira mais fraca, não tem nem o que discutir, já que ela mesma afirma isso por conta que seu porte físico é pequeno, e a própria autora também já confirmou que a Shinobu é a Hashira mais fraca. Embora a Shinobu seja uma das Hashiras mais rápidas, ela é a Hashira mais fraca, não tem o que discutir. E bom, tem muita discussão entre o Rengoku e o Tengen Uzui, já que muita gente considera o Rengoku mais forte, pois lutou contra o Akaza e o Uzui lutou contra o Gyutaro, já que a Akaza é a Lua Superior 3 e Gyutaro é a Lua Superior 6. Porém, muita gente não leva em consideração a questão do contexto. A Akaza estava lutando, brincando com o Rengoku, machucando o corpo do Rengoku pouco a pouco, pois o objetivo do Akaza era transformar o Rengoku em um demônio, enquanto o Gyutaro estava lutando contra o Uzui para matar. E esse cara ele estava usando muito o argumento que o Rengoku estava lutando de igual para igual com a Akaza e mostrando algumas cenas do mangá. E eu tentei explicar para ele em relação ao contexto, que o contexto da luta do Akaza contra o Rengoku era que o Akaza queria convencer o Rengoku a se transformar em um Oni, enquanto o Gyutaro estava lutando contra o Tengen Uzui para matar. E ele explicava que o Rengoku conseguiu dar blitz no Akaza, enquanto o Uzui não teve reação ao primeiro ataque do Gyutaro, esse tipo de coisa. Porém, ele não entendia o conceito e o contexto da luta. Eu tentando explicar e esse cara não entendia. Mas algo que é um fato é que sim, gente, o Uzui ele é mais forte do que o Rengoku. Pois em Demon Slayer a questão do físico conta muito. Isso é explicado no começo da obra. Demon Slayer não é que nem os outros animes que o físico do personagem é só design, não, ele faz diferença. Não necessariamente significa que quem tem mais músculo é mais forte. Como os Hashiras, eles treinam muito e não são pessoas normais, então quem tem mais porte físico é mais forte do que o outro, né? Justamente por isso, porque eles treinam praticamente na mesma intensidade, embora cada Hashira tenha um tipo de treinamento diferente. Outra coisa também que é a favor do Uzui em relação à sua altura. Gente, o Uzui ele tem 1,98 m, enquanto o Rengoku, se eu não me engano, ele tem 1,77 m, 1,79 m, mais ou menos dessa altura aí.
Então, tipo, o Uzui já tem a vantagem da questão de ter um porte físico maior e ser bem mais forte em relação aos seus músculos. Outra coisa, o Uzui era um ninja. O Uzui tem treinamento para ser resistente. Por isso que na luta dele contra o Gyotaro, o Uzui conseguiu resistir bastante o veneno do Gyotaro, já que ele já era acostumado com isso. Coisa que deixa até o próprio Gyotaro impressionado. Outra coisa também é em relação à experiência. O Uzui é um dos Hashiras mais antigos daquela geração. Ele só é mais novo do que o próprio Gyomei. E eu não falo em relação à idade, porque sim, em relação à idade ele é mais novo do que o Gyomei, né? O segundo Hashira mais velho com 23 anos. Mas em relação a quanto tempo ele era Hashira, ele tem bem mais experiência que os outros ali, porque ele já faz um tempo que ele era um caçador que se tornou um Hashira. Então, tipo, o Rengoku foi um dos últimos ali a se tornar um pilar. Se eu não me engano, o Rengoku ele só se tornou pilar na frente que o Tokito e ao mesmo tempo ali que a Mitsuri. Então, tipo, o Rengoku tem menos experiência do que o Tengen Uzui. Outra coisa também, né, que eu já expliquei em vários vídeos, é que o Rengoku ele não dominava 100% a sua respiração, já que tinha algumas técnicas e formas que ele não sabia por conta que seu pai tinha rasgado o livro. Então esse cara não levava em consideração o contexto que o Akaza não estava lutando a sério contra o Rengoku. Inclusive, se vocês verem os vazamentos que teve do filme de Demon Slayer que saiu no Japão, você percebe a diferença do Akaza do filme do Mugen Train pro Akaza atual que vai ter no filme do Castelo do Infinito, que ainda vai lançar aqui no Brasil. Se você assistir os vazamentos, você percebe o quão forte é o Akaza. O Akaza de antes, cara, não tinha nem comparação, tipo, aquele Akaza tava brincando. Então, tem essa coisa. Partindo pro próximo, ele colocou a Mitsuri em 8º lugar, que também é outro crime, já que oficialmente a Mitsuri ela fica entre a 5ª e a 6ª posição, já que tem uma discussão ali entre ela e o Tokito para ver quem é o mais forte. Mas bora colocar a Mitsuri em 6º lugar para não ter muito mimimi aqui nesse vídeo. E bom, a Mitsuri, cara, nem era para estar atrás do Rengoku e da Shinobu, já que ela despertou a marca do caçador. Já que a marca do caçador, ela aumenta em média 100 vezes a força do caçador. Se você reparar bem, os caçadores que despertaram a marca, eles só conseguiram igualar a sua força com um Lua superior justamente por esse aumento de poder absurdo. Então, tipo, a Mitsuri, naturalmente, ela já era mais forte do que a Shinobu, e talvez no mesmo nível que o Rengoku. Mas depois que ela despertou a marca, ela escalou no nível absurdo. Então, tipo, ela é muito mais forte, tanto que o Rengoku e tanto que a Shinobu, e também, é claro, ela é mais forte do que o Uzui. O certo seria a Mitsuri estar em 6º lugar. E bom, aqui ele colocou o Rengoku em 7º lugar. Como eu falei atrás em relação ao Uzui, o Rengoku não merece estar nessa posição. O Rengoku, ele é para estar em 8º lugar. Rengoku só é mais forte do que a Shinobu. Sim, Rengoku era um cara que tinha bastante potencial, coisa mesmo que foi reconhecida pelo Akaza. Mas ele morreu cedo na obra. Então, tipo, a gente não viu o potencial do Rengoku com a marca do caçador, com a lâmina vermelha. Não, ele não evoluiu porque ele morreu. Então ele fica na 8ª posição. Embora muitos falem, ele bateu de frente com a Akaza. Não, gente, ele não bateu de frente com a Akaza. O Akaza brincou com ele. Mas ele segurou um soco do Akaza enquanto tava tentando segurar ele ali pro sol nascer. Beleza, feito dele. Legal, da hora. Mas isso não faz diferença se ele morreu ali. Foi um feito da hora? Foi um feito da hora. Mas aquilo ali não torna o Rengoku um dos personagens mais fortes. E vamos pro próximo, né? Que esse aqui é o maior crime que tem nesse ranking, que é a Shinobu tá em 6º lugar. Shinobu ser mais forte do que Rengoku, Mitsuri e Uzui, meu irmão, isso aqui é ser leigo no nível, sei lá, Super Saiyajin 4, porque não tem condições. Gente, a Shinobu é confirmada pela própria autora. É um consenso geral dos fãs que ela é a Hashira mais fraca. O XZ, ele usou como argumento no debate que a Shinobu era mais forte do que esses caras, porque ela conseguiu igualar sua velocidade com o Doma e conseguiu empurrar ele para cima do teto. Ok, que foi um efeito até que grande. Só que o argumento dele, ele falava que ela conseguiu fazer isso porque ela estava num estado de quase morte. É como se ela tivesse usado o máximo da adrenalina dela. Ele usou um termo que eu não lembro muito bem como ele falou, mas é um termo que é usado quando a pessoa usa o máximo de adrenalina quando ela está perto de morrer e usa o máximo da sua força. E bom, por esse argumento aqui, ele falou que a Shinobu era mais forte do que esses personagens. Então, tipo, eu tentei argumentar com ele. Então, mano, sei lá, pra Shinobu enfrentar o Rengoku, a Mitsuri Uzui, ela teria que estar quase morta. Não faz sentido. Ele tentou argumentar de uma forma meio bizarra, que era como se a Shinobu conseguisse derrotar esses caras se ela atingisse esse estado de quase morte. E sendo que isso não faz muito sentido numa luta, irmão. Tipo, era a mesma coisa, sei lá, de eu dizer que a Kanao é a personagem mais forte de Kimetsu no Yaiba porque ela conseguiu parar o Tanjiro Oni com aquele veneno. Era mais ou menos assim esse tipo de raciocínio dele, que até inclusive eu falei sobre isso, só que ele falou que isso não tinha nada a ver. E não, gente, a Shinobu não é a 6ª Hashira mais forte, ela é mais fraca. Isso aqui é consenso geral. Qualquer fã de Kimetsu no Yaiba, independente da idade dele, sei lá, se ele tem 8, 25, 30, 40 anos, ele vai falar: a Shinobu é a Hashira mais fraca. Não tem discussão. Ela fez um feito incrível de enfrentar a Lua Superior 2,
fez, mas isso não torna ela a sexta Hashira mais forte. Nesse ranking aqui também tá o Tomioka em quinto lugar, e nessa posição não é tão estranha, já que fica um debate ali acirrado entre a galera, entre Sanemi, Obanai e Tomioka. É até razoável, mas gente, o Tomioka ele fica ali entre segundo e o terceiro lugar, pois ele equivale de força com o Sanemi, porque muita gente considera o Sanemi mais forte, inclusive eu, por causa que o Sanemi sobreviveu a uma batalha contra o Lua Superior 1, enquanto o Tomioka ele sobreviveu a uma batalha contra o Lua Superior 3. Então a gente leva só por base esse argumento, mas os dois estão praticamente no mesmo nível. A diferença é que Tomioka ele é focado na defesa, enquanto o Sanemi ele é focado no ataque, justamente por conta da sua respiração, já que o Tomioka usa a respiração da água, uma respiração assim mais fácil pra galera, uma respiração ali mais inicial, enquanto o Sanemi usa a respiração do vento, que é uma respiração que é mais focada em ser agressivo. Tá errado o Tomioka tá nessa posição, ele era pra estar mais ou menos em segundo ou em terceiro lugar. Aqui diz que o Sanemi tá em quarto lugar, o que também é errado, já que o Sanemi, gente, ele é mais forte do que o Tokito, do que o Obanai. Não tem o que discutir, mano, o cara é mais alto, o cara é mais agressivo, o cara conseguiu lutar um pouco com o Kokushibo sem marca do caçador, e então sim, Sanemi é mais forte tanto do que Tokito e do que Obanai, e também o Tomioka, como eu falei, né? Tá em terceiro lugar o Tokito, que também não é uma posição muito estranha de se esperar, já que, como eu falei, né, tem essa discussão. O Tokito sim, tem muitos argumentos que poderia deixar em terceiro lugar, mas numa análise geral, o Tokito ele fica em quinto lugar. Primeiro, porque sim, ele conseguiu despertar a lâmina vermelha e foi muito essencial na luta contra o Kokushibo. Mas cara, ele já tava ali no leito final de morte, ele já tava praticamente morto, o moleque tinha sido partido no meio. Então, tipo, o único feito dele foi parar o Kokushibo, enquanto o Obanai, Tomioka, eles lutaram contra o Muzan e despertaram a lâmina vermelha. Então, tipo, tá errado o Tokito tá nessa posição. Outro argumento também é porque, tipo, o Tokito, gente, ele só tem 14 anos. Tanto Obanai, Sanemi e Tomioka, eles têm mais experiência que o Tokito. Então, tipo, não tem razão pro Tokito estar nessa posição. Até porque os quatro têm praticamente os mesmos feitos. Sanemi despertou a lâmina vermelha, despertou a marca do caçador, Tomioka também, Obanai também e Tokito também. Só que a diferença do Tokito para esses três é que o Tokito só despertou a lâmina vermelha já no leito de morte. Então a gente não viu muita coisa que o Tokito fez. Então, tipo, ele, sei lá, teria potencial para superar esses caras no futuro? Teria, mas não superou. E bom, no ranking aqui, né, para finalizar, tá o Obanai em segundo lugar. Bom, e lá vem um ponto polêmico desse canal, né, já que eu tenho que sempre ficar batendo nessa tecla. Gente, o motivo do Obanai se tornar um dos Hashiras mais fortes no final da obra foi simplesmente porque ele não teve tempo de tela durante todo o Demon Slayer. Cara, eu acho que isso é uma coisa muito óbvia quando você pega Demon Slayer e analisa. Você percebe que todo o Hashira ali teve um arco, teve uma luta ali antes de chegar na batalha final contra o Muzan. O Obanai foi o único. Então, tipo, a alternativa para a autora, para dar um pouco de destaque do Obanai, foi fazer ele ali ter uma importância maior na luta final contra o Muzan, que inclusive o primeiro que desperta a lâmina vermelha sozinho ali durante a batalha é o próprio Obanai, né? E é por conta do Obanai que tanto Gyomei, Sanemi e Tomioka acabam vendo ali como é que desperta a lâmina vermelha e percebe que a lâmina vermelha atrasa a regeneração do Muzan. Mas gente, se a gente pegar os atributos do Obanai, não faz muito sentido ele ser o segundo mais forte. O Obanai, ele é o quarto mais forte, ele fica atrás do Sanemi e do Tomioka. Porque, primeiramente, o Obanai ele viveu em cativeiro dentro de uma gaiola até os 12 anos de idade. E ele mesmo fala que a sua alimentação nunca foi muito boa, ele só comia comida gordurosa, o que fez o seu corpo não desenvolver tanto. Depois que ele saiu, ele acabou treinando ali após ser salvo pelo Hashira das Chamas, né? Mas ele fala, né, que por conta de ter passado muito tempo preso, ele não conseguiu evoluir o seu corpo. Não é à toa que o Obanai tem 21 anos de idade, ele tem por volta de 1,63 m mais ou menos. É uma altura baixa para um homem dessa idade. Então, tipo, ele não desenvolveu tanto fisicamente. Outra coisa também em relação à visão do Obanai. O Obanai, ele é cego de um olho. Ele não enxergava bem. Ok, você pode falar, mas ele treinou a deficiência dele. Já que também um dos argumentos do XZ era dizer que o Obanai, ele tinha treinado a sua deficiência. Gente, você treinar a sua deficiência e conseguir se adaptar a ela, beleza. Mas isso não prova que você vai ficar melhor do que uma pessoa que é totalmente saudável. Você pode compensar o máximo em relação à sua deficiência, mas você não vai superar uma pessoa que é 100% saudável. Sanemi e Tomioka, eles eram mais altos e tinham um físico melhor que o Obanai, e eles não eram cegos de um olho. Que isso já prova que o Sanemi e o Tomioka são superiores ao Obanai. Então, tipo, não existe esse argumento. E o motivo do Obanai ter despertado tanto lâmina vermelha e marca do caçador tudo ao mesmo tempo foi o desespero da autora para dar destaque pro Obanai. Cara, tipo, isso é uma coisa que você percebe na narrativa que foi feita para dar destaque para esse personagem, porque ele não teve desenvolvimento. Então, tipo, se o Obanai fosse só mais um bucha ali na batalha final,
Aí que esse personagem ia ser mais zoado, porque só pelo fato dele não aparecer muito, a galera já zoa ele. Então ele só seria só mais um Hashira esquecido, seria o Hashira esquecido de Demon Slayer por não ter nenhum tipo de destaque. E bom, rapaziada, esse foi o meu vídeo analisando esse rank totalmente errado aqui. Meu irmão, isso aqui é uma parada errada. E bom, eu queria deixar claro que isso aqui não é um ataque ao cara que fez esse rank. Só queria explicar aqui que esse rank, meu irmão, tá muito errado. Qualquer fã de Demon Slayer que entende da obra percebe o quão errado tá esse rank. E gente, a gente tem que avaliar Demon Slayer de acordo com as informações que tem no anime. Não é querer fazer uma batalha na sua mente e fazer análise de acordo com as suas regras, não. Demon Slayer, ele leva em consideração a músculos, a altura, habilidades e afeitos. Tipo, você não pode avaliar só porque o personagem teve um feito maior do que o outro, ele ser mais forte. Não, isso não tem nada a ver em Demon Slayer. Demon Slayer não é um anime que nem Dragon Ball ou Naruto. Ele tem seu próprio tipo de análise e como o seu próprio universo funciona. Se um personagem despertou a marca do caçador e o outro não, o que despertou a marca automaticamente é mais forte, pois ele aumentou a sua força em 100 vezes. E bom, gente, um recado que eu queria dar é que, gente, não caiam muito nessas rankings que vocês veem no TikTok. Lá tem muita coisa que é desinformação. Porque, tipo, imagina só uma criança que tá conhecendo o Demon Slayer agora e entra nesse perfil e vê esse rank e vai achar que isso aqui é certo. Aí acaba manchando mais ainda a comunidade. Muita gente sabe que a comunidade de Demon Slayer é lotada de criança. E quando uma criança vê isso aqui, ela vai discutir na internet com criadores de conteúdo ou com outros fãs dessa obra. E outra coisa que eu lembrei aqui que eu queria falar é que, bom, durante o debate com esse cara, ele falou que eu não manjava da obra, pois eu era apenas um criador de conteúdo e ele era um cara que debatia. E bom, se ele tivesse nesse vídeo, eu queria deixar um recado pra ele. Bom, cara, sim, eu sou um criador de conteúdo. E bom, eu sim entendo da obra. Eu já faço 3 anos que estou falando de Demon Slayer aqui nesse canal. E cara, se eu tenho 45 mil inscritos aqui no meu canal e tem uma comunidade ali que de 10 mil a 15 mil pessoas que vai me acompanhando, significa que eu não falo merda aqui nesses vídeos. E outra diferença entre mim e você é que, diferente de você, eu ganho dinheiro com isso. Então, tudo que eu faço aqui no YouTube não é perdendo meu tempo, pois no final do mês eu tô recebendo um din-din, e bom, e você não recebe, pois você só tá perdendo seu tempo debatendo em live. Enfim, isso aqui não é um ataque, apenas dando uma resposta ao que você falou durante a sua live. É isso. Muito obrigado por ter assistido, valeu, falou e até a próxima.